Fala galera, bom dia! Segunda-feira, 11h30 da manhã. Pois é, não consegui gravar o Morning Call, já virou um almoço call já. A gente tá dia 26 de setembro aqui, provavelmente eu vou tentar gravar outros Morning Calls aqui no decorrer da semana, mas eu ainda não sei por conta dos horários. Talvez eu consiga gravar ali por 5h30 da manhã ainda. Eu ainda tô organizando meus horários aqui para ver se eu consigo gravar essa semana, né? Mas enfim, esse é o horário que eu tô conseguindo gravar aqui. Vamos falar aqui os principais notícias da semana, que eu acho que é bem importante. O que está acontecendo? Aqui no CNBC, na sexta-feira, a gente teve muita notícia sobre a Libra, de corte de impostos. O mercado de renda fixa da Libra disparou, ela despencou. E aí isso fez com que azedasse os mercados. Por quê? Porque a inflação lá está descontrolada. Eu já venho falando sobre a Libra aqui, que ela pode voltar. Não é uma brincadeira assim, mas a economia do Reino Unido pode voltar a uma economia de terceiro mundo, que vem se deteriorando muito. Eles tiveram o Brexit, agora tiveram troca de primeiro-ministro, inflação descontrolada, problema de gás disparando e tal. As pessoas pagando 10, 20 vezes mais. O gasto que eles têm com energia está 10, 20 vezes mais caro, em alguns lugares até mais, né? Então a galera gastando muito dinheiro mesmo e com inflação descontrolada. E aí vieram lá cortes de impostos maciços e subir juros de 1%, 1,5%, o pessoal comentando, e aí fez com que azedasse mais ainda. Quando você abre lá o gráfico da Libra, a gente vê que a Libra vem derretendo, se desvalorizando, e agora fez, né, ela deu uma bela de uma derretida aí, e olha o que está fazendo aqui no gráfico diário, né? Se fechar assim, vai fechar como um baita de um martelão aqui. Se ela continuar subindo no dia de hoje e fechar em alta, vai fechar um grande martelo aqui. Não que isso vá voltar a subir e tal, mas pelo menos o gráfico aqui é um sinal que a gente pode ver uma correção dessa queda aqui da sexta-feira lá da Libra, que vem se desvalorizando demais. Aonde que fala bastante sobre isso? Aqui no CNBC tem bastante conversa sobre isso, para vocês conseguirem entender um pouco melhor, né, o que está acontecendo com o Reino Unido. A libra esterlina atingiu uma baixa histórica em relação ao dólar americano entre sexta e hoje. Talvez dê oportunidades, como nós somos traders, né? Talvez dê oportunidades de fazer grandes operações aqui, ó. Enfim, eu vou deixar o link dessa matéria aí na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o que está acontecendo com o mercado de títulos do Reino Unido também. Eu acho bastante interessante, assim, ler um pouco sobre isso, porque daí vocês vão entender melhor a minha visão sobre moedas, por exemplo, né? A Europa também está... eu estava querendo fazer um swing trade, eu não sei se vocês lembram, de comprar euro, mas está tão difícil de entrar nessa operação. Eu ainda acredito que a gente vá ter essa oportunidade, mas ainda não está na hora. Agora, a mulher que ganhou lá na Itália, esqueci o nome dela, eu li o nome dela hoje de manhã. Ela é contra a zona do euro, e já se falava, quando o Reino Unido saiu da zona do euro, já se falava sobre a França ter vontade de sair também. Eles não poderiam ser flexíveis demais com o Brexit, porque daí outros países, já que eles saíram e não aconteceu nada, nenhuma penalidade, e a zona do euro está tranquila em relação a isso, a gente também pode sair e tal. E agora quem venceu na Itália lá é justamente uma pessoa que é contra a zona do euro, e aí com certeza absoluta vai de repente começar com ruídos e lutar para que a Itália também saia da zona do euro. Para valorizar esse euro de novo, eu vou dizer que está difícil, né? Com o juros subindo nos Estados Unidos e o dólar se fortalecendo, o dólar americano se fortalecendo, é o que a gente está vendo aqui. O euro saiu da paridade de 1 para 1 e chegou a bater ali 0,95, e as coisas não estão tão, como é que eu vou dizer assim, tão animadoras para a zona do euro de voltar a subir ainda. Eu acredito que ainda isso vai acontecer, mas ainda não chegou o momento. Então são oportunidades de fazer algumas operações ali que estão aparecendo, né? E aí a gente acaba entendendo esse tipo de coisa, a direção, a tendência e tudo aquilo que a gente fala no dia a dia, assim. Então o euro continua desvalorizando, a libra continua desvalorizando, apesar de mostrar algum sinal ali de respiro, de correção aí depois dessas quedas. E tem que ir acompanhando, tem que estar acompanhando. O Ien é a mesma coisa, né? O Ien, depois que o Banco Central japonês, desde 1989, ele não vinha fazendo nenhuma intervenção, e aí ele fez, lá na semana passada anunciou, deu essa queda gigantesca aqui, ou seja, quando o Ien cai, a gente está falando de uma valorização, não de uma desvalorização, e agora já voltou a subir.
Vamos fazer uma coisa que eu não fiz aqui ainda. Eu tô até gravando para vocês, não vou cortar, não vou editar, tá? Vamos pegar aqui, ó, retração Fibonacci, pegar essa queda inteira. Ele já passou do 61.8. Eu até estava imaginando que ele estava segurando no 61.8 aqui. Já passou. Talvez venha até o 786 aqui. Mas eu ainda acredito que esse ien vai voltar a se valorizar em relação ao dólar americano ainda. Eu continuo lá naquela venda, continuo naquele swing trade. Agora está levemente negativo, mas eu estou administrando a operação. Índices, quando eu olho para este gráfico aqui, tem uma carinha de que Dow Jones sobe. E aí eu te mostro como, porquê, onde e como. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui no Investing, quando vem aqui em índices, o Nasdaq cai no 1.10, o S&P 0.3 e o Dow, ele tá no 0 a 0. Ele fica alternando entre 0 a 0, menos 1, 1 positivo. É o que ele tá fazendo aqui no gráfico, quando você olha pro gráfico. Eu tenho uma leve impressão que o Dow Jones dê no decorrer do dia de hoje, agora é quase meio-dia, 11h30, alguma oportunidade de compra aí no decorrer do dia, entre hoje e amanhã. Essa semana a gente tem uma semana um pouco mais tranquila, hoje principalmente em relação a dados econômicos, se comparado com a semana passada, mas sexta-feira a gente tem um dado econômico bem importante aqui, ó, que é esse aqui, ó. Então hoje, segunda-feira, tá vazio aqui o calendário econômico, né? Terça-feira também não tem muita coisa. Vamos continuar aqui, ó. Não tem muita coisa importante. Vendas do varejo e tal, alguns índices de inflação. Vendas no varejo, discurso do Powell é importante. Esse aqui é na quarta, acho que é. Na quarta-feira. E na sexta-feira que vem o mais importante da semana, que são dados de inflação dos Estados Unidos. Aqui, ó. O PCE, né? Esse aqui é um índice de inflação em que o Banco Central americano acaba se balizando ou olhando para esse dado de inflação. Então, o que vai movimentar essa semana vai ser justamente o discurso do Powell em relação a dados de inflação anterior que saíram o IPCA mais alto do que o esperado e o PCE da sexta-feira. É isso que vai dar uma boa movimentação. Na zona do euro também na sexta-feira, nas 6 horas da manhã, vai sair o IPC. Que também são dados de inflação, expectativa de subir aí de 9,1 para 9,7. Então, de forma geral, assim, ó, tem alguns índices de inflação, como eu comentei, né? França, IPC, IPP e tal. Como eu comentei antes, tá bem tranquilo essa semana em relação a dados econômicos, no sentido assim de dados importantes, da quantidade, de volume, mas tem poucos ali, mas eles são extremamente relevantes. Então é o que vai movimentar a semana. Eu não tenho ideia assim de como vai ser a semana. Por quê? Porque tem muita coisa negativa acontecendo no mundo. Como assim? Um deles que não para de pipocar em site de notícia é isso aqui, ó. Os Estados Unidos alerta para consequências horríveis se a Rússia usar armas nucleares na Ucrânia. E um ex-ministro, ex-presidente da Rússia, ontem, inclusive, acabou afirmando, né, que a Rússia realmente vai usar e tem intenções de usar ali na Ucrânia. Não são armas nucleares gigantes, são mais pontuais para destruir um prédio, por exemplo, e tal. Só que fica inutilizada aquela região ali por centenas de anos, né? Então, o mundo inteiro ainda está muito tenso, por isso que a gente está vendo o dólar subir, não para de subir. Quando você abre o dólar canadense aqui no gráfico diário, você vê que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias sem parar aqui, tá subindo sem parar, mas ele vem subindo, ó. Já nos últimos 1 ano e meio para cá, não para de subir o dólar. Por que você está citando o dólar canadense? Porque a base aqui é o dólar, é o que estava mais fácil aqui. Então, como a gente pode ver, ó, o dólar não para de subir. Depois da pandemia, lógico, depois de toda a queda da pandemia, já está voltando e devolvendo tudo e disparando. Disparando para onde? Para o pico do Covid. E foi o pico de pânico, de medo que a gente teve, que fez o dólar disparar, não está sendo diferente. A gente está subindo e subindo muito aqui. Aqui é um pepino lascado, mas enfim. Por isso que a gente está vendo as outras moedas de forma geral cair. Como o dólar está disparando muito, desse drive, vamos dizer assim, é o medo. É o medo de tudo o que está acontecendo, de coisa ruim, do que pode acontecer e tal. A galera se protegendo de forma geral, tá? Um dos drives disso. Se vocês repararem com o dólar subindo, o ouro também não está caindo tanto, né? Ele está segurando um pouco mais. E isso pode ser algum sinal de que Bitcoin e ouro pode passar a subir se as coisas piorarem daqui para frente. Então é importante a gente ficar de olho nesses sinais que eu mostro para vocês.
Eu sei que são sutis, mas enfim, são coisas que eu acabo olhando no dia a dia, beleza? Então acho que era isso. Eu prometo que eu vou me organizar com horários aqui para tentar gravar o Morning Call. Talvez eu consiga gravar ali por 5h30 da manhã. 5h30, 6 horas da manhã. Eu tenho um evento às 4 horas da manhã todos os dias da semana. E depois eu tenho uma mentoria com o pessoal do Japão ali na parte da manhã. Então fica bem nas janelas onde eu gravaria o Morning Call. Mas vamos ver se eu consigo encaixar alguma coisa. Se eu não conseguir, tenha uma ótima semana a todos. Lembrando aqui, eu tenho um grupo no Telegram, o link tá aqui embaixo, e eu acabei fechando esse grupo porque tem muito mimimi e eu tô meio de saco cheio lá. Não sei se eu vou continuar com aquele grupo ali. Galera postando grupo paralelo para discutir o mesmo assunto, outros postando outras pessoas que vendem curso por aí dizendo que é muito bom e tal, outros vendendo pirâmide, golpe no privado para as pessoas. Então, pela falta de respeito de alguma minoria ali, infelizmente eu dei uma pausa ali para ver como que eu vou administrar melhor aquilo ali. Não estou tendo tempo de administrar aquilo ali. É um grupo criado exclusivamente para a galera que participa aqui do Morning Call para a gente discutir sobre o mercado e a galera acaba usando aquela ferramenta de forma, assim, enfim, equivocada. É por isso que eu fechei ali. Na hora que eu tiver um tempo, eu abro de novo ali, a gente bate um papo para ver como que vai fazer com aquele grupo ali ou não. Enfim, o Morning Call tá aqui no YouTube, assistam. Prometo me esforçar ao máximo para poder gravar regularmente no mesmo horário para vocês. E é por aqui que a gente tem que ir conversando. Beleza? Ótima semana, até o próximo Morning Call.